Bom, meu nome é Carlos Augusto Marighella, eu tenho 62 anos, sou filho de Marighella, de Carlos Marighella. Os militares fecharam a Câmara, fecharam o Congresso, impuseram censura à imprensa, prenderam as pessoas. Quais eram os crimes daquelas pessoas que foram presos em 64, inclusive de meu pai? Era delito de opinião, ninguém falava em luta armada. Mas quando meu pai propôs a luta armada, ele sabia que isso o colocaria como, digamos assim, o principal alvo de toda aquela violência instituída no país naquela época. Meu pai foi morto, né, em 1969. Muita gente já havia sido assassinada naquela época porque a repressão era brutal. Os militares que dirigiam o país, efetivamente, eles eram desprovidos de qualquer, digamos assim, eu diria, desses conceitos éticos, né? A ideia que os impulsionava era a ideia de impor pela força, pela violência, submeter a população através da violência. Eles sabiam que isso efetivamente incluía a possibilidade de matar brasileiros e não hesitaram, porque meu pai não foi o único assassinado. A morte de meu pai, ela se dá no contexto do episódio em que prenderam os padres, não é? Os padres dominicanos, e os padres dominicanos deixaram escapar que meu pai apareceria em um determinado local e foi armado uma emboscada para ele. Em determinado ponto, do qual ele não podia mais se evadir, né, foi aberta uma fuzilaria porque a ordem era assassiná-lo. A ditadura não queria que meu pai fosse preso e pudesse se tornar, digamos, um Mandela, que na cadeia podia ser alvo de solidariedade do mundo todo, porque inclusive ele já era uma personalidade do mundo todo. Meu pai chegou ao máximo, digamos assim, que uma liderança política de esquerda podia ter no Brasil. Ele tinha reconhecimento internacional. Então a ordem era efetivamente matá-lo, porque meu pai os intimidava, eles tinham medo de meu pai, eles tinham medo inclusive dele morto, porque não permitiram que a família o sepultasse, não é? Nós estávamos na Bahia, viemos sepultá-lo e fomos impedidos de sepultá-lo. Nós fomos ver a sepultura de meu pai no dia seguinte a um enterro secreto que eles fizeram durante a noite, não é? E eu, como filho, claro, tenho muito orgulho de meu pai.